Num tempo onde os faraós ainda tremiam diante das forças do além, 5 entidades governavam o destino dos vivos e dos mortos. Neste episódio, desenterraremos os segredos de Horus, o deus do céu e dos faraós. Prepare-se para adentrar a escuridão do Nilo e descobrir verdades que nem os sacerdotes ousavam revelar. Episódio 4. Horus, o deus do céu e dos faraós. No silêncio escaldante do deserto egípcio, onde os ventos sussurram segredos ancestrais e as dunas escondem túmulos esquecidos, ergue-se a sombra de um deus. Seus olhos não são meramente simbólicos. Eles veem, eles julgam, eles guardam. Um olho para o sol, outro para a lua. Um para a luz, outro para a escuridão. Este é Horus, o deus do céu, o vingador do pai assassinado, o herdeiro do trono celestial do Egito. Mas por trás da imagem de um falcão dourado e sereno, há uma história mergulhada em sangue, traição e magia antiga. Antes de Horus havia caos. Osíris, seu pai, foi traído e cruelmente desmembrado por seu próprio irmão, Sete, o deus do deserto, da fúria, da desordem. Os pedaços de Osíris foram espalhados pelo Nilo como maldições. Ísis, esposa e irmã de Osíris, percorreu o Egito, chorando e recolhendo cada fragmento do corpo do marido, guiada por feitiços e desespero. E quando o último pedaço foi encontrado, exceto o falo devorado por um peixe do Nilo, Ísis usou magia negra e sagrada para restaurar a vida em Osíris, por tempo suficiente para conceber uma criança. Dessa união entre morte e feitiçaria, nasceu Horus. Não foi um nascimento comum, tampouco celebrado. Foi um nascimento marcado pela missão: vingar o pai e restaurar a ordem. Ísis, temendo por sua vida e pela do filho, escondeu o recém-nascido nos pântanos do delta do Nilo, em Chêmenis. Ali, entre sombras e serpentes, o jovem deus cresceu. Não havia conforto, apenas trevas. A cada noite, espíritos de Sete rondavam, tentando matá-lo. Escorpiões o picavam, serpentes o envenenavam. Mas Ísis, com feitiços sussurrados ao luar, o curava, o fortalecia. Horus não foi criado com amor, foi moldado pela sobrevivência. À medida que crescia, sua conexão com o céu tornava-se evidente. Quando abria os olhos, o sol e a lua pareciam responder. Ele não era apenas um menino, era a própria manifestação da dualidade celestial, claridade e escuridão. Quando enfim se tornou adulto, chegou o momento de confrontar o assassino de seu pai. Mas a vingança dos deuses não é simples. Não se trata de apenas uma batalha. É uma guerra de formas, de símbolos, de julgamentos cósmicos. Durante 80 anos, Horus e Seth travaram confrontos nas mais diversas formas, em arenas celestiais, como animais gigantes, em disputas verbais perante o tribunal dos deuses. Seth, o caos, a força bruta e brutal. Horus, a justiça, o equilíbrio, a ordem divina de Ma'at. Em uma das batalhas, Seth arranca o olho esquerdo de Horus. O sangue jorra como fogo líquido. O olho é destruído, pisoteado, rasgado, mas não perdido. O deus Thoth, senhor da sabedoria e da lua, intervém. Com fórmulas divinas e precisão matemática, ele reconstrói o olho de Horus. E esse ato não foi apenas uma cura física, foi o nascimento de um dos símbolos mais poderosos de toda a antiguidade. O olho de Horus, também chamado de Wedjat, representa cura, proteção e poder absoluto. Seu desenho reflete frações matemáticas precisas. Os egípcios o usavam em amuletos, sarcófagos, navios, templos. Era o talismã contra o mal, contra o caos, contra a morte. A mitologia diz que o olho direito representa o sol, o esquerdo, a lua. Quando Horus teve o olho esquerdo arrancado, foi como se a lua tivesse morrido, mas ela renasceu, assim como ele. E a guerra com Seth continuou. Em outra disputa, os dois se transformam em hipopótamos e mergulham nas águas sagradas.
Em outras, tentam seduzir, enganar, humilhar. Seth, em um episódio obscuro, tenta abusar sexualmente de Horus para marcá-lo com desonra, mas Ísis o protege com encantamentos. Até mesmo os deuses, confusos, hesitaram. Ra, o grande deus solar, demora a decidir quem é digno do trono. Mas ao final, a balança da verdade se inclina. Seth é derrotado, e Horus, consagrado como herdeiro legítimo, assume o trono dos vivos. Eis que, a partir deste momento, todo faraó egípcio passa a ser considerado a reencarnação de Horus em vida. O Deus se funde ao homem, o trono deixa de ser apenas político, torna-se divino. Quando um faraó morria, tornava-se Osíris, e seu filho, o novo rei, tornava-se Horus. Assim perpetuava-se o ciclo eterno de poder, morte e renascimento. Horus, portanto, não era apenas uma divindade do alto. Ele era o próprio Egito, mas sua influência não parou na areia do tempo. Milênios depois, no ocultismo moderno, o nome de Horus ressurge. Aleister Crowley, o notório mago britânico, afirma que o século XX marca o início da Era de Horus, um tempo em que o ser humano deixaria as religiões da obediência e entraria na era da vontade própria do poder individual, da manifestação divina interior. Mas, como todo poder, isso também teve seu lado sombrio. O olho de Horus passou a figurar em ordens secretas, conspirações, selos de governos e até hoje é associado à vigilância constante. Alguns dizem que ele observa, não para proteger, mas para controlar. Ele é símbolo de iluminação para uns, de opressão para outros. Em um mundo moderno onde câmeras se tornam onipresentes e algoritmos tudo sabem, é como se o olho de Horus nunca tivesse fechado. Na essência, Horus é o reflexo do próprio ser humano, fruto da dor, criado no caos, moldado pela luta, coroado pela justiça, mas sempre carregando a cicatriz do sacrifício. Ele não é um Deus distante. É o grito da alma que ressurge após cada perda. É o olhar que não se fecha, mesmo quando tudo escurece. Hoje, quando olhamos para o símbolo do olho, estampado em tatuagens, quadros, moedas, ou até mesmo escondido em logotipos corporativos, o que realmente estamos vendo? É um enfeite? Um amuleto? Ou o lembrete silencioso de que o trono nunca está seguro? De que há olhos, observando cada ato, cada pensamento, cada intenção? Horus permanece, não em carne, mas em símbolo, em memória, em poder. E onde há poder, há sempre olhos atentos. Se esta história ressoou em sua mente como um sussurro do passado, deixe seu like como oferenda aos antigos. Inscreva-se neste templo virtual e ative o sininho, pois o próximo Deus está à espreita nas sombras e ele também exige ser lembrado. Agora que você conheceu o Deus do céu e dos faraós, você conhecerá em meio às areias do tempo um Deus que ninguém pode ver, mas cujo poder moldou faraós, impérios e até a ideia de um Deus único. Amon, o Deus invisível. Se inscreva, curta e ative o sininho.